Alô, meu povo! Bons dias, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais uma live maravilhosa. Hoje com a Débora Gaudêncio, que eu conheci na semana passada, na verdade ouvindo falar dela. E o que está acontecendo aqui hoje, né? Hoje a gente veio aqui no escritório do Grupo Gaia, aqui na Vila Olímpia, para fazer um workshop com a Débora. E esse workshop está ligado ao TEDx, né? O evento do TED, que teve ontem aqui em São Paulo. E a Débora está fazendo parte de uma dessas vivências extras que está rolando em paralelo ao TEDx São Paulo. E aí hoje eu vim aqui e aí, eu sempre gosto de estar gravando e fazendo esse conteúdo ficar vivo para sempre. Uhum. E é um tema muito legal, né? Que é comunicação não violenta. E que eu já eu já ouvi falar disso há muito tempo atrás, e eu sempre ficava, não sei direito o que é. E aí quando eu parei para pensar um pouquinho, eu falei assim, peraí, comunicação não violenta. Provavelmente é alguma forma de você se comunicar com alguém e ela não entender de uma forma violenta. E eu, assim como milhares de pessoas, me sentia como uma pessoa incompreendida, né? Mas você tem que falar isso desse jeito, não sei o quê. Eu falava para ela que para mim era uma coisa mais de objetividade e tal. E foi muito legal conhecer isso aqui. E agora, se você acha que esse é um momento legal para você parar e ouvir uma coisinha sobre como pensar em reformular, não reformular, mas agregar algo ao seu pensamento que pode agregar na sua comunicação, na forma como você se comunica, na sua empatia com as pessoas que você convive hoje em dia, agora pode ser esse momento. Senta aí que vai ser massa. Débora, se apresente, diga aí, eu vou te perguntando, Tá bom. Defina pra gente, qual que é a base da comunicação não violenta? Uhum. Isso é um estudo que começou há muitos anos atrás, né? Como que isso tem... O que é? Como que começou esse fio condutor da comunicação não violenta? O criador da comunicação não violenta é um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. Ele estudou há muito tempo com Rogers, que é outro psicólogo famoso, e o Rogers estudava muito sobre empatia. Então, a ideia do Marshall era como então eu posso levar elementos da empatia para trazer mais qualidade na conexão, nessa comunicação. Então, além de beber na fonte da empatia do Rogers, o Marshall também estudou muito sobre não violência. Sim. Por isso que o nome é comunicação não violenta. O não violenta vem dos princípios de não violência do Gandhi, principalmente o Ahimsa, né, que é tudo que existe quando a não violência é. Tudo que existe quando a não violência é. E outro princípio do Gandhi que é muito bacana, que tem toda essa base da comunicação não violenta vem daí, é o Swaraj, que é eu rei de mim mesmo. Eu sou responsável pela minha ação. Eu tenho autonomia da minha ação. Então, quando eu tenho isso em mente, isso já me apoia nesse processo de como eu me comunico. Porque daí Sim. O dedinho vira, né? Não é mais você é isso, você é aquilo. Eu tô triste porque você fez isso. Não, eu tô triste porque algo dentro de mim tá ocorrendo. Triste. Eu fiquei triste. Porque pra mim, consideração é importante, transparência é importante, amizade é importante. Então, como que eu posso falar com o outro a partir de primeiro me autoconhecer, saber o que tá vivo em mim? E Sim. Aí sim eu falo com o outro. E a gente aqui acabou dando muitos exemplos, né, de como que isso acontece. E às vezes é naquela situação do dia a dia, de você querer falar uma coisa para uma pessoa e ela às vezes não tá no melhor momento para receber aquilo, e você falar e ela ser meio reativa e não conseguir gerar aquele laço, você não entender o momento da pessoa. E uma coisa que ele passa, a comunicação não violenta, ela passa por um processo, né? Ela é um processo que tem alguns elementos que nos ajudam a incorporar. Sim. Né? Foram os elementos que eu apresentei aqui na vivência, que podem, não é a CNV só esses elementos, mas são elementos que colaboram com a nossa apropriação dessa abordagem. Então passa desde o fato, que é a observação, o fato sem a minha interpretação, passando pela minha consciência dos sentimentos, eu conectar com as minhas necessidades e depois o pedido. São Sim. 4 elementos que apoiam nesse processo de internalização da comunicação não violenta, mas a comunicação não violenta é muito mais do que isso, mas didaticamente isso apoia, né? Então,
quando eu quero falar com alguém, como que eu falar a partir do fato e não da minha interpretação, não do meu julgamento. Então, o que ele fez, o que ele disse, ou o que eu fiz, o que eu disse. É como se eu estivesse gravando com uma câmera e aquilo que eu falar, todo mundo que estivesse assistindo vai dizer a mesma coisa. Em vez de colocar todos os castelos que eu crio, sabe? Então, combinei com a pessoa para ela chegar às 9 horas. Ela chegou com 10 horas da noite, meu namorado, sei lá. E aí, das 9 às 10, enquanto eu tô esperando, o que eu fico fazendo? Pensando na minha interpretação. Pô, ele chegou de novo, atrasado, outra vez, ele não tem consideração ela, né? comigo, e não sei o que, não sei o que. Quando a pessoa chega, eu falo pra ela tudo a partir de todo aquele castelo que eu construí. Então, a ideia é como, em vez do castelo que eu construí, eu começar a falar com a pessoa a partir do fato, realmente. Puxa, eram 9 horas o nosso combinado, são 10. O que houve? O que aconteceu? Sim. Né? Em vez de já trazer todo aquele monte de interpretação para a pessoa. Então, isso já deixa o diálogo mais leve, né? E aí eu lembro que você falou, inclusive, de quando a gente falar, começa com a expectativa, né? Começa não, mas tem muito a ver com a expectativa do seu momento. Então, que nem você falou, poxa, você se coloca com uma expectativa muito grande e fala, poxa, não, porque hoje a gente vai fazer aquilo e tal, e vai ser super legal e não sei o quê. E às vezes vem aquela notícia que você fica super reativo na hora, fala, pô, mas isso é um absurdo, e não sei o quê, e tarará. E aí você... É exatamente isso, você ficou nervoso por causa daquilo, você ficou com raiva, né? E aí tem esse passo de primeiro você internalizar essa raiva, né? O que está acontecendo com você e principalmente pensar em comunicar a sua necessidade, né? Por exemplo, que nem, como foi comentado num exemplo aqui, sobre a necessidade. Então, naquele momento... Quando você tinha combinado de sair com uma pessoa, o que era a sua necessidade, né? Minha necessidade era me distrair, me divertir, etc. E aí, qual que foi a realidade no fim? Poxa, eu vou ter que ficar em casa e não fazer nada, né? E aí, conta daquele exemplo, qualquer coisa a gente faz junto da ligação, né? De desmarcar como que você desmarca um compromisso, né? E aí talvez se a tua necessidade for outra, assim, talvez naquele dia você trabalhou pra caramba e combinou de sair com uma pessoa e a pessoa te liga e fala, não vou poder mais. Se a tua necessidade ali é descanso, você sente que é um alívio. Exatamente. Ai, que bom que a pessoa desmarcou. Agora, se a tua necessidade, o que tá vivo em você, for diversão, você vai ficar pé da vida. Mas não é que você tá pé da vida porque a pessoa fez isso. Porque as necessidades é como a vida quer aparecer naquele momento, como a vida quer se manifestar naquele momento. Às vezes você está precisando de descanso, às vezes você está precisando de diversão. E isso vai, então, transformando os teus sentimentos. Os sentimentos é um feedback do nosso corpo mostrando, olha, aqui tá bom, aqui eu queria mais isso, aqui eu queria aquilo. Então, como é se conectar com esses sentimentos, achar essas necessidades e se comunicar a partir disso, né? Em vez de se comunicar achando que toda a culpa de tudo que está acontecendo com você é do outro. Então, para a comunicação não violenta, um processo muito importante é esse processo de autoconexão. Aí eu poder me conectar comigo e falar, puxa, por que eu tô com tanta raiva? O que aconteceu? O que eu tô precisando nessa situação que não houve? E saber exatamente o que você precisa naquele momento e aí fazer o que efetivamente é o melhor para você fazer naquele momento. É que nem que eu até brinquei, né? É que nem como é que você programa o que você vai fazer durante a semana à noite, né? Por exemplo, me programei para ir num workshop de alguma coisa hoje e falo, mas eu tô afim de sentar, tomar uma breja aqui, mas tem um negócio programado. E aí que eu brinquei, por isso que as coisas são muito mais legais, aparentemente, quando a gente decide fazer na hora, porque ela captura exatamente a nossa necessidade naquele momento. Né? Não é algo que você planejou, porque às vezes, agora eu tô morrendo de vontade de me divertir, vou planejar de ir no fim de semana e ir pra praia. Mas chega sábado, eu acordei, tô mó cansado e não quero. A necessidade já é outra. A necessidade já é outra. Já é outra coisa. E aí é o que você falou, de quando você vai se comunicar, qual que é a sua intenção e qual que é a intenção da pessoa. Você saber qual que é a intenção da pessoa, né, para saber se vocês estão em uma congruência daquela necessidade e você conseguir transmitir isso de uma forma real e sensata e autêntica, qual que é a sua necessidade. Até, por exemplo, falando que você combinou, sei lá, com alguém de ir pra praia, você falou, na segunda combinei de ir pra praia no sábado, mas acordei no sábado cansado pra caramba. Como então eu presto atenção nisso, se eu quero cuidar de mim, do que tá vivo, eu posso compartilhar isso com outro? Fulano, olha, eu sei que a gente combinou, no dia que eu combinei eu tava super empolgada,
empolgado pra ir pra praia com você e tal. Tive uma semana hard e agora acordei, cara, meu corpo tá pedindo cama, sabe? Tá pedindo descanso. Eu não vou conseguir ir com você. Como que é isso pra você? Tem uma outra maneira da gente fazer um outro dia, ou a gente curtir hoje de uma outra forma, talvez assistir alguma coisa juntos, ou fazer algo que nos divirta, mas que seja sem tanto corpo, assim, sem usar tanto o físico, né? Você tem alguma ideia? Então, como é poder conversar isso? Compartilhar isso, né? E é exatamente isso que você falou. Você coloca todos os elementos, né? Você coloca a situação, o fato que existe. Olha, a gente combinou isso. Eu, naquele momento, tava muito engajado, tava muito afim, mas acordei hoje de outra forma. Será que você... E aí... É muito do que ela tinha falado antes, de você conseguir entrar no contexto da pessoa. E aí é você entender a necessidade do outro. Porque às vezes você vai falar assim, e você? Qual que é a sua necessidade? E a pessoa vai falar, poxa, eu realmente estava com muita vontade de ir pra praia e me divertir. Então pronto, você estabeleceu um contato, né? É diferente de você ligar e falar assim, ó, eu acordei mal, não tô afim. E a outra pessoa falar assim, ah, beleza, desligar o telefone e falar, porra, eu não acredito, que cara ruim, velho. Estamos marcando há tanto tempo, o cara me larga na mão desse jeito. Então é uma questão, é uma via de duas mãos, né? Muitas vezes uma pessoa vai com o objetivo de trabalhar a comunicação não violenta para melhorar aquela relação, aquele momento, e outra pessoa não tá pensando nisso, né? Então... Como que você engaja a pessoa, e aí eu quero que você fale daquela forma, de você engajar a pessoa, né? Porque você fica naquela, pô, mas eu sei que eu fico bicando ela, que eu fico tentando fazer isso com ela, e ela tá numa posição reativa. E aí você comentou de como você entrar, né? É o nível de escuta, né? Que a gente falou, como é escutar entre as palavras, né? Como a gente tem uma escuta que eu falo, é uma oitava acima, eu consegui ouvir não só ipsis literis, o que aquela pessoa está trazendo, que às vezes ela vem com uma agressividade. Ipsis literis é que eu sou... Literalidade. Veio do direito, né? Então no direito a gente usa muito essa expressão ipsis literis, né? Literalmente, eu não ouvi só literalmente, mas... E uma vez eu escutei isso, o ser humano, ele é tão incrível, ele é um universo tão grande dentro dele, que as palavras são pouco para expressar todo aquele universo que está dentro dele. Então se eu me apego só a letrinha ali do que ele falou, só literalmente, eu não consigo enxergar tudo. Então a ideia da CNV é como eu me conecto também o que tá por detrás das palavras, né? Então às vezes tem um sentimento ali por trás, tem uma necessidade, como eu me conectar por ali, para me conectar por inteiro, totalmente com essa pessoa, né? Então, não importa se ela tá gritando, se ela tá trazendo uma violência, se ela tá trazendo uma crítica, se ela tá trazendo um julgamento, como que eu escuto o que tá por trás, né? Eu não foco na crítica, não foco no julgamento, mas eu falo, puxa, será que ela tá triste? Será que ela tá preocupada porque ela queria mais suporte, ela queria mais apoio? O que tá acontecendo com essa pessoa? E às vezes eu nem preciso falar isso diretamente pra ela, mas só de eu ter consciência disso, a vibe, a energia do espaço que a gente tá juntos ali já muda. Em vez de eu já querer, sei lá, ela me chamou de egoísta, eu já vou, não, mas egoísta é você, porque aquele dia eu te ajudei, mas eu penso, puxa, se ela tá me chamando de egoísta é porque talvez ela tá precisando de apoio, ela tá precisando de ajuda. E aí eu mudo a vibe, sabe, da conversa. Você pode falar, puxa, eu tô entendendo que você tá falando egoísmo, mas é ajuda que você quer, isso, como que eu posso te apoiar? Você muda, entendeu? Você não entra na vibe da violência. E aí, uma das coisas que vem à mente é aquele negócio e a raiva, né? Porque na hora ali, você tá no momento, você fala... Nossa, e aí, como que você sai desse momento? Por isso que eu acho que aquela parte da autoconexão que eu falei é muito importante. A gente tem que estar consciente do que está acontecendo com a gente. A raiva leva para um lugar mais inconsciente. Então, se eu faço esse exercício de sempre estar conectado com essa vida interna que está pulsando em mim, as chances de você ter ataques de raiva vai diminuindo. E a raiva, o Marshall diz que a raiva é uma expressão trágica, não tanto de uma necessidade não atendida, mas a raiva é uma interpretação. Se eu tô com raiva, é porque eu tô interpretando algo. Então, na verdade, você já tem as interpretações do que você sente para conseguir... O que alimenta a raiva são as minhas interpretações. Então, por exemplo, eu tô esperando o namorado ou a namorada.
Por que vai me dando... Eu vou alimentando a raiva com as minhas interpretações. Ah, de novo. Olha lá, ele nunca me coloca em primeiro lugar. Olha como eu não sou nada especial pra ele. Cadê que ele chega no primeiro horário? Cadê que ele combina os combinados? Então, e toda a minha interpretação... Ah, ele tá fazendo de propósito. Com certeza ele passou na casa dos amigos antes. Ah, blá, 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 blá. Isso tudo, toda essa interpretação que eu faço vai alimentando a minha raiva. Aí eu vou ficando com muita raiva da pessoa. E na verdade é só a nossa própria interpretação que a gente criou, né? Carro, sei lá, e teve... eu não sei o que aconteceu. O não sei é muito importante. Então, eu não sei. Saber, né? Pergunta, valida. Tem uma frase que eu gosto muito que eu não falei aqui na vivência, mas que fala aqui: o que impede o ouvir é o já saber. O que impede o ouvir é o já saber. Se eu tô na minha cabeça que eu já sei, já não tô ouvindo. Caramba, é muito louco isso. É muito louco. Então, um dos princípios básicos é você se desvencilhar de tudo que você sabe, né? Você se colocar, que é a questão da escutativa, né? Você se desvencilhar de tudo que você sabe e falar assim, não, eu vou agora fazer uma escutativa de tudo isso que está acontecendo. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma situação, quiser colocar, fala aí, ó. Leozão tá aí, Manzelli, ó, pessoal da Austrália, Cocorato. Hey man, from Oregon. AJ Tamez, Rosana, Leozeira, todo mundo. Ó, Chris Metzger, Chris, olha, brigadaço por tudo. Mandar um beijo especial. Chris Metzger, eu conheci ela no Impact Hub. E ela trabalhava lá com o Joãozinho, agora ela tá na Telefônica e esses dias ela me mandou uma mensagem com um curso, que foi o curso que eu fiz esse fim de semana, que chamava Êxodo, né? Que é bem disso de mudança, né? Então tem o meu projeto, que é de mudar para a comunidade sustentável, então é uma mudança física, mas o curso era na verdade sobre planejando uma transição de vida, né? Então como pensar a forma de fazer isso através do Dragon Dreaming, etc., que são metodologias que podem auxiliar nesse processo. E muito obrigado, Cris, porque eu conheci o Gabriel, que ele era o facilitador, né, que ele usa o Dragon Dreaming, ele mora no Ecovilla, na Bahia, e ele me ensinou muito. Eu estava contando alguns exemplos aqui, que a gente teve um encontro no domingo à noite. Mandar um abraço pra galera lá da nossa Casa da Narrativa, que a gente está construindo um grupo, né, para construir uma metodologia de cocriação de estruturas narrativas baseada em RPG. E aí o Gabriel, ele foi o facilitador, né? O Dragon Dream, para quem conhece, é uma metodologia de cocriação de projetos. Então você tem um projeto, você tem pessoas, você precisa desenhar, normalmente você vai fazendo uma reunião, querendo fazer umas listas, isso é uma metodologia, uma base para ser seguida, para executar um determinado tipo de projeto. E ele usou isso e usou muito da comunicação não violenta, porque ali eram pessoas de vários contextos diferentes, várias pessoas que estavam com emoções diferentes naquele momento, e ele usou isso para colocar todo mundo na mesma página, todo mundo se situar dentro do mesmo tema e conseguir pensar junto, né? Todo mundo criar uma empatia. A comunicação não violenta, ela também apoia nessa mediação, né? Ela também é usada em mediação de conflitos. Sim. No mundo inteiro usa a comunicação não violenta também como um processo de mediação de conflitos. Sim, então, fala um pouco então desse trabalho que você faz com as empresas, né, principalmente. Então, eu tenho levado isso já desde o final de 2012. Hoje eu trabalho em uma rede colaborativa, chama EIT, Rede Colaborativa, e a gente trabalha com diálogos transformadores. Então, a gente está dentro das organizações, apoiando as pessoas a se conectarem dessa maneira por meio dos diálogos, né? Porque, com certeza, se eu estou num ambiente que eu consigo ser autêntico, verdadeiro, falar o que realmente está acontecendo comigo, me expressar, consigo ouvir o outro, uau, as coisas exponenciam, né? Porque daí eu tenho uma conexão verdadeira. Então isso só tem ganhos. Então eu tenho levado isso muito para dentro das organizações, das empresas. Pra gente é tão básico, né? Eu não consigo me expressar, eu não consigo me impor. Como que vai gerar resultado, enfim. E também tenho levado para organizações não governamentais, né? Então que trabalhos em favelas, em igrejas, com educadores, com crianças, com mulheres, para o próprio empoderamento feminino, para mulheres empreendedoras. Então, tenho feito bastante coisa, assim. A comunicação não violenta, enfim, por isso que eu falo que não é uma ferramenta, ela é um processo, é uma abordagem que te ajuda a ter mais consciência sobre você, do que está vivo em você, e te ajuda a te conectar com o outro. Legal, inclusive, essa questão de, independente
da gente estar colocando isso, mas o empoderamento feminino fala muito disso, né? Porque é você entender o contexto. E muito do empoderamento feminino é parte entender o contexto masculino, né? Então se colocar no lugar do homem, ver a forma que acho que o homem foi criado e tudo mais. Ano passado, então eu tenho feito várias coisas, como eu falei, ao redor do mundo, fazendo pesquisa de comunicação não violenta. Ano passado eu estava no Chile, com mais ou menos 70 pessoas de toda a América Latina, colombianos, mexicanos, argentinos, do Equador, de tudo, Paraguai, Uruguai, Brasil. E aí a gente fez uma roda, quando começou a tocar nesse tema, a gente fez uma roda de homens. Todas as mulheres ficaram na roda de fora e os homens ficaram na roda de dentro. E eles começaram a falar sobre como é hard para eles serem homens. O quanto foi difícil crescer, às vezes uma infância sendo induzido pelas próprias mulheres falando: você precisa ser homem, você não pode chorar. E eu vi ali naquela hora os caras chorando. Tive uma roda de homens chorando pela dor de ser homem, de talvez não ter podido expressar as emoções desde que era pequeno, de ter que se adequar a um papel, um rótulo. Então, foi um dos momentos mais especiais, assim, da minha vida. Eu falei, cara, eu nunca mais vou conseguir ver um homem desse jeito. O que eu tô vendo agora aqui não é homem. O que eu tô vendo agora são seres humanos. Sabe? É muito então, louco isso, né? Foi muito impactante essa roda. Foi Porque muito impactante. é pensar a forma de se expressar da mulher e de se impor, de certa forma, mas não é se impondo, é o passo atrás, né? Eu quero que você se expressa, me diga por que você se sente dessa forma, porque aí você consegue entender o motivo da reação. O que constrói uma raiva dentro de um homem que faz ele tratar mal uma mulher, por exemplo? É entender esse contexto e saber trabalhar isso, né? E não é nem, eu acho que não é nem um passo atrás, porque é tão difícil fazer isso que eu acho que é um passo à frente. Você conseguir, né? É verdade. Você conseguir ter essa escuta, como a gente falou, essa escuta tão sensível de falar, caramba, o que tá movendo essa pessoa a fazer isso? O que será que aconteceu no background dele? Como ele foi ensinado? O que isso? E aí se conectar de novo. Não é se conectar com o rótulo homem e mulher, é se conectar com o ser humano que tá ali por trás. Entender o contexto, né? Eu até comentei disso essa semana, que somos 7 bilhões de pessoas com cérebros iguais, mas que cada um funciona de um jeito e entende as coisas de uma forma, né? Então, no fim das contas, como que você entende o que se passa na cabeça daquela pessoa, porque é uma coisa totalmente diferente da sua. E a comunicação não violenta, ela meio que é para criar uma transparência nisso, né? Eu saber o que você pensa e você saber um pouco mais do que eu penso. De novo, o óbvio precisa ser dito. Não vou, o óbvio precisa ser dito. Eu já sei o que você pensa. Não vai, você precisa estar em conexão com essa pessoa para ser transparente para ela, para perguntar e para ter o que a gente chama de compreensão empática, conseguir compreender o que está acontecendo com ela. E quando a gente estava conversando disso, é muito daquela pergunta, né? Qual que é a sua necessidade atual? E nessa sessão, o Gabriel Siqueira, mais um abraço aí pra ele, a gente estava fazendo a sessão e chegou uma pessoa depois, né? E aí ele parou e falou assim, olha, eu vou fazer até uma coisa aqui pra gente lembrar de fazer isso sempre no começo com todo mundo. E aí a menina que chegou, ele chegou e perguntou pra ela, como que você tá se sentindo agora? O que você tá pensando? Ela falou, nossa, tava correndo porque eu tava super preocupada de chegar atrasada aqui, vocês já iam ter começado, a gente tá há tanto tempo fazendo essa reunião e tal. E aí ele falou assim, poxa, entendo, mas que bom que você tava tão preocupada, mas fica tranquila, a gente tá construindo uma coisa super legal e a gente vai te contar. Então, assim, é totalmente diferente dela ter chegado, ficar lá no cantinho assim, puta, tô atrasada e não sei o quê. E o povo assim, olha, e agora vai acontecer isso, isso, isso. Não, só parou e entendeu o que você tá sentindo nesse momento. Né? Ela foi acolhida. Exatamente. E aí, aquele exemplo da criança em perigo. Eu queria que você compartilhasse a sua história, que é muito legal. Eu sempre sensacional. Compartilho essa história da minha filha, que estava um dia em perigo com o irmãozinho e me gritou, mamãe, socorro, é verdade. E às vezes socorro não é verdade. E eu fui correndo, ela estava mesmo numa situação que o irmão ia cair da escada, aí o meu marido ajudou, tirou os dois lá, e ela começou a chorar desesperadamente. E o meu marido falou pra ela, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí para que ela de chorar, chorava para mais de chorar, ainda. tá tudo bem, Aí fica tranquila, para de chorar. Você pode falar de uma forma bonita, mas continua sendo uma imposição. E aí eu fui e abracei e falei pra ela, você tá muito assustada, né?
você tá assustada? A mamãe também tá assustada. E aí ela foi se acalmando, se aninhou no meu colo, assim, ficou quietinha, calminha. Então, na verdade, naquele momento que ela precisava, não era de uma solução, não era de alguém falando que tá tudo bem, ela só precisava ser vista. Saber que alguém estava vendo o que estava acontecendo ali com ela. Então, quando eu falei, puxa, você tá assustada, é isso? Ela, uau, tô sendo vista. Alguém me compreende. Uau, que bom. É como se fosse, tá me vindo agora, um abraço na alma. Não é só o abraço no corpo. Quando você consegue ter essa compreensão empática com a pessoa, é como se você estivesse abraçando a alma dela, entendeu? Tipo, você gera aquela conexão, né? Aquela que você conexão. Mostra que você está se importando, né? Então, que você não está dando uma solução. O importante é isso, é que eu me importo com as tuas necessidades o tanto quanto eu me importo com as minhas. As pessoas terem noção disso, e aí isso gera a conexão, entendeu? Caralho. Do que já ir direto para uma solução, já querer dizer para o outro, melhora por aqui, vai por ali, vai por assado. Se então, importar verdadeiramente com as necessidades alheias. Mas assim, isso é muito mais fácil fazer num contexto amigável, né? Então você fala assim, pô, quando eu vou tratar minha relação com a minha namorada, com a minha mãe, com o meu amigo, é muito fácil, né? Você fala assim, poxa, eu gosto dessa pessoa, eu vou fazer de alguma forma para que isso seja mais fácil para nós. E quando você tá com uma raiva ou uma pessoa que você não gosta e você precisa fazer uma comunicação com ela? De novo, aí eu gosto muito de qualquer rótulo que tiver, você tentar desconstruir. Você coloca, pelo menos o que funciona pra mim. O que eu tô indo falar agora é com um ser humano. E aí trabalhar, por que que tá? Primeiro eu faço uma autoempatia comigo. Puxa, eu tô sentindo muita raiva. Qual foi o fato? De onde que veio esse fato que eu tô sentindo tanta raiva? Daí, naquele dia que o cara fez tal coisa. Isso é uma interpretação ou é um fato mesmo? O que foi que realmente aconteceu? Que me gerou tanta essa raiva pelo cara? Talvez porque eu não vi transparência na atitude dele. Puxa, a transparência é muito importante pra mim. Então eu vou vendo o que é importante pra mim. Aí eu vou vendo que na verdade não tem nada a ver com o cara. Tem a ver com o que é importante pra mim. Porque às vezes se o cara agiu dessa mesma forma com outra pessoa e pra outra pessoa a transparência não é importante pra ela, ela não tá nem aí, ela conversa no cara de boa. Mas como transparência é muito importante pra mim, aquela ação me gerou muitas coisas. Mas sou eu, não é o cara de novo, não é o outro. Sou eu, o que é importante pra mim, o que tá vivo em mim, o que tem a ver com os meus valores. Então eu me conecto com isso. E aí essa raiva vai se dissipando, entendeu? Porque eu vou vendo que, puxa, não é o outro. Sou eu. É o que é importante pra mim que eu não vi naquela situação. Por isso que isso tá me pegando tanto. É muito mais da nossa própria construção em cima do fato, né? É que nem você falou assim, é pegar o fato com a câmera de vídeo que vai ser igual pra todo mundo, né? Então, o fato ele é um só. O fato é aquele fato. Tudo que vem depois é a nossa interpretação sobre aquilo. Então, é pegar, assim, analisar qual que é o meu contexto mental que gerou essa interpretação. Por que eu interpretei esse fato dessa forma? Porque talvez tenha alguma coisa muito importante pra mim que eu não vi ali acontecer. Então, a ideia é sair do julgamento para vir para as necessidades. E nisso eu também posso acolher os julgamentos. Isso que eu acho muito legal na comunicação não violenta. Não é que a gente quer que você não julgue mais, que é o que eu até falei, isso não existe, mas como é ter consciência desses julgamentos e trabalhar com eles para entender mais sobre mim. Os julgamentos, na verdade, eles me ajudam a me autoconhecer. Se eu tô chamando aquele cara ali de egoísta, ou sei lá o que eu xingar ele, o que isso diz sobre mim? O que eu preciso quando eu julgo o outro? Então, eu fico muito, como eu tô nesse caminho já há quase 6 anos, vem o julgamento, eu já consigo pegar e falar, cara, o que eu preciso aqui? Se eu tô achando que aquela ali é fofoqueira, se eu tô achando que aquele ali fala demais, se eu tô achando que aquele é isso, o que na verdade, o que isso diz sobre mim? Porque o julgamento diz muito sobre mim, entendeu? Porque o julgamento, a gente até falou disso aqui, ele é visto de uma forma ruim, né? Porque, pô, aquele julgamento... Mas o julgamento, ele tá totalmente intrínseco na nossa naturalidade humana, né? Porque faz parte do nosso instinto selvagem, né? Do cérebro, né? É um mecanismo do nosso cérebro, principalmente para nos defender. É aquela coisa assim, eu preciso... que você falou da caverna, né? Da caça, né? Na época da pré-história. Na época da pré-história. Você olhava e você tinha que olhar para aquilo e interpretar. Isso é uma ameaça para mim ou não é? E aí você precisava tomar uma ação em relação a isso. Só que hoje em dia a gente acaba pegando o julgamento e colocando ele para todo tipo de ação. Então eu fico conjecturando que algo pode ser ruim, sendo que na verdade não é. Então é o desconfiar antes de confiar, né? Eu acho que o homem da caverna, ele pensava assim, né? Qualquer coisa que aparecesse ali,
Ele ia confiar até que ele fosse atacado. Que, na verdade, esse é o princípio de verdade, né? O reino animal nos ensina isso. Olha como a gente deixou de aprender com o reino animal. Porque o bicho, ele é bem isso, né? Ele fica ali, ele não ataca. Ele fica esperando. O momento que ele se sente acuado numa situação de perigo, é que ele age. Até o último segundo... Isso é engraçado, né? Até o último segundo ele confia na gente. E a gente não confia um no outro. Humano, a gente pega esse julgamento de quando a gente olha, a gente bate o olho e fala assim, nossa, olha esse aí, ó. Ele tem cara disso, e ele é isso. E você fica lá, né? Só aguardando ele chegar e você já, pá, você é isso, é aquilo, é aquilo. Eu falo assim, mas... Tudo isso é baseado no julgamento que você criou. E, bom, o que o povo tá falando aqui? O Léo, pra variar, um comediante, né, Leonardo? Ó, senta direito, rapaz. Tem a postura, gesticula menos aí. Sem mano no rosto, não quebra o queixo. Ó, produtor de vídeo faz isso, ó. Como é que tá, Leonardo? Pro nosso posicionamento aqui, pelo menos tá ok. Aí o fundo tá bonito e tal. AJ, I'll be back someday, man. Aí eu vou mandar um link depois de um veleiro estilo coworking em Altumara. Pô, isso é bom, hein? Isso é bom. Fazer uma regata... agregando conhecimento. Cris Metzger, olha, deu um oi pra nós. Ô, Léo, você vai soltar meus BO, cara? Não, pô, aqui você tem que entender o contexto. Tá vendo aqui? O meu contexto atual, a minha necessidade é de levar uma coisa legal pros outros, pô. Você vai querer fazer meus BO, outros, né? Pô, aí você vai quebrar minhas pernas de quem tá assistindo aqui, meu. Que mais? Assist The Mask You Live In. Agora é sério, nós heróis, lá, tá vendo? The Mask You Live In, faz muito sentido. E eu fiz um comentário que é muito em relação a isso, né? A gente falou desse negócio, né? De como a gente vai construindo o conceito baseado no que a gente vai vendo, né? Então, você vê a pessoa, você começa já a maquinar. Não, esse cara é isso, é aquilo, por conta do rosto, do corte de cabelo, tênis, da forma que fala, do tênis, da roupa e tal. E você já começa a criar tudo isso. E o que a CNV fala, a comunicação não violenta fala, é de você não fazer isso, né? Não usar o julgamento para estereotipar a forma que você vai se comunicar. Você ter aquela comunicação zerada, né? Sem se comunicar de peito aberto. Fala assim, ó, vou largar todos as crenças, os julgamentos e... Vou lá de peito aberto para essa conversa inteiro, né? Com essa presença... plena. Presença. E aí o gancho que eu ia falar pra gente ir pra essa parte da presença é desse julgamento. A gente hoje em dia vive num mundo de eufemismos, né, de efemeridades, e o que a gente constrói isso principalmente no tipo de relação que a gente tem numa rede social. Porque a gente fica vendo a pessoa... E não tem nada disso, de você entender qual que é a necessidade no momento daquela pessoa, ela entender a sua, pra você se comunicar. Então é basicamente você assistir o que a pessoa tá fazendo, falando ou posando, muitas vezes, né? Que muita gente não fala nada, é só um monte de foto. E você fica criando um conceito. Nossa, essa pessoa é bonita, ela é rica, ela é poderosa, ela é isso, ela é aquilo, 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 ela é aquilo. Que você cria 1 milhão de coisas. Tanto é que aí quando um dia você encontra essa pessoa pessoalmente, você já tem uma massa tão grande de conceitos sobre aquela pessoa que você até assusta ela. Porque você chega assim, nossa, porque você isso, e a pessoa assim, nossa, mas... Peraí, não sei se é isso que eu quis mostrar, porque... É tudo uma interpretação que você criou na sua cabeça falando aquilo e você projetou na pessoa. E você tá assumindo que ela é tudo aquilo que você pensou. E é isso que acaba nessa relação que às vezes as redes sociais trazem, que é essa falta de contato, que é uma coisa pra gente trabalhar, claro, né? Porque é uma realidade hoje em dia, assim como conversa de WhatsApp, que a gente não põe emoção, a gente não sabe como que a pessoa tá reagindo, a gente não pergunta, esse é um bom momento pra gente falar sobre isso, né? Você simplesmente vai mandando mensagem, não tem aquela coisa da escuta ativa, né? Você lê, interpreta e gera uma reação em cima disso, e aí acaba causando esse problema na comunicação. E aí é que a gente fala que os conflitos, eles acabam sendo um problema efetivamente de comunicação, né? A gente entende que... porque eu li aquilo, aí já interpretei, e aí a minha próxima reação já vai ser com base na minha interpretação.
Então a ideia é, puxa, eu posso... Foi realmente... É igual o poema que eu li no último momento, né? Foi isso realmente que você quis dizer? Eu posso checar com a pessoa. Putz, que eu tô te entendendo que está... É isso mesmo? Eu checar com ela, né? Puxa, em vez de já ter clareza que realmente é aquilo, né? E às vezes não é. Então, se eu não tenho certeza absoluta de que eu tô conectado com ela, de que a gente está realmente falando da mesma coisa, de que realmente, se eu não tenho certeza plena de que eu entendi a mensagem completamente que ela quis me passar, o bacana é eu fazer esse check-in, checar isso, sabe? Então a gente falou de um ponto de entender a sua necessidade, entender a necessidade do outro, validar o entendimento do que a pessoa te falou e depois uma outra parte onde a gente falou aqui que gera conflito, que é no planejamento, né? No meu plano de como eu vou fazer isso, no método, na metodologia que eu criei, na minha estratégia. A minha estratégia para atender as minhas necessidades. Exato, porque a gente fez toda essa parte, entendeu, validou, e aí eu criei uma estratégia. Eu falo assim, olha, baseado nisso aqui, a gente vai fazer isso. Só que outra pessoa, ela, na cabeça dela, ela criou outra estratégia. E aí a gente cria um novo embate de estratégias, né? Tem um Às exemplo vezes que eu gosto de dar muito, que é aquele da segurança, né? Então, vizinhos que têm o mesmo objetivo, a mesma necessidade, que é a segurança. Mas aí eu, com base nos meus valores, enfim, o que eu faço para suprir essa minha necessidade de segurança? Qual a estratégia que eu uso? Ah, vou participar do amigo vizinho, né? Vizinhança amiga. Comprar um cachorro. Vou comprar um cachorro. Cerca elétrica, vou pôr câmera, vou combinar com os meus vizinhos meus horários de entrada e saída e vou saber deles. Essa é a estratégia que eu uso para eu ter segurança. Já uma outra pessoa pode usar a seguinte estratégia. Vou comprar uma arma, vou ter porte de arma. Essa vai ser a minha estratégia. Então, os dois querem as mesmas coisas, segurança, mas cada um usa uma estratégia diferente. Então, o conflito se dá nesse âmbito das estratégias, não no âmbito das necessidades. Porque, no fundo, todo mundo quer as mesmas coisas. Todo mundo quer, né, quando eu perguntei o que é importante para vocês. Então, todo mundo quer segurança, quer amor, quer ser visto, quer ser compreendido, quer consideração, quer honestidade, quer transparência. A maneira com que a gente usa para suprir essas necessidades é que geram os conflitos. Não pela estratégia em si, mas sim por elas serem diferentes, por né? Elas serem com um objetivo comum e terem estratégias diferentes. diferentes. Então a ideia é sempre eu tentar me conectar com a necessidade do outro ali, para tentar gerar estratégias que possam atender os dois, entendeu? Que é o negócio do ganha-ganha, né? Para ser algo ganha-ganha. E tem alguma prática, algum exemplo, alguma atividade que a gente consegue passar, que qualquer pessoa pode parar e fazer agora, por exemplo? que eu acho que é muito importante é esse do autoconexão. É parar tudo e pensar, o que eu tô sentindo agora? O que tá vivo em mim? O que a gente pode falar pra pessoa fazer? Pegar uma situação... Pega uma situação que quer, talvez, uma situação que quer olhar com mais cuidado, algum conflito, e pensar, puxa, o que eu sinto em relação a essa situação? Qual seria a minha... Porque o sentimento, ele é uma luzinha falando, olha, principalmente o negativo, tem algo aqui que não está sendo atendido, que daí as minhas necessidades. Como eu posso pegar esse sentimento e descobrir que necessidade é que eu tenho nessa relação, né? O que foi que aconteceu? Então, ou então pôr a situação em fatos. Então, puxa, é porque fulano é assim, assado. Põe essa situação de conflito em fatos. O que realmente aconteceu? O que alguém disse ou falou pra você? Né? Pode ser. Se você quiser, eu posso passar que são 7 passos. Que a gente pode fazer. Então, o primeiro passo eu tinha pensado naquele só do julgamento mas se for melhor ainda, vamos lá. É legal. Então, você pega a situação. Então, qual é a situação? É essa, uma briga entre irmãos. Coloco lá. Aí eu coloco depois o fato específico. O que alguém disse, o que alguém falou pra você que gerou tudo isso. Então, naquele dia que o meu irmão fez tal e tal coisa. Sem interpretação, só o fato. Aí, terceiro ponto. O que isso me vem de pensamentos? O que isso me vem de julgamentos mesmo? Que o pensamento é onde mora tudo ali, o julgamento e tudo. Aí eu deixo os pensamentos saírem mesmo, o julgamento sair. Então vai sair muita coisa como ele deveria, ele teria que são todos esses julgamentos, né? Quando eu diagnóstico, quando eu coloco essas coisas, ele deveria que, ele teria que. Então eu escrevo tudo isso no terceiro passo. Puxa, por ser meu irmão, eu precisaria de mais caramba, olha como ele agiu, não era pra ter agido desse jeito, eu nunca faria isso com ele fez isso comigo, eu coloco deveria tudo. Ter pensado mais. Ele deveria ter pensado em mim, ele não pensou. O terceiro passo, eu vomito mesmo, tudo que tá vivo ali em mim, na minha cabeça.
O quarto passo eu já vou para minha sensação do corpo. Quais sensações no corpo me vem quando eu penso nessa situação? Nossa, uma palpitação no coração, vem um peso na cabeça, vem um peso no ombro, eu anoto ali. Pois o quinto passo é que sentimento essa sensação está querendo revelar. É uma preocupação, é uma angústia, é uma raiva, que sentimento que está ali? E aí eu anoto isso também. Depois o sexto passo é a minha necessidade. Que necessidade minha talvez ali não foi atendida? Tava em cima talvez daquilo. Companheirismo, cuidado, consideração, Ser ouvido, ouvido, ser visto. E aí eu escrevo isso também. E aí o sétimo passo é qual pedido eu faço para eu mesmo, diante de todo esse caminho que eu percorri, diante dos insights que vieram, das coisas todas que eu fui processando, porque o legal é fazer esse processo de 7 passos num cantinho, você com você, e aí quando chega no sétimo passo, que pedido você quer fazer pra você? Sabe? Talvez sei lá, pega mais leve com você mesmo, não sei, que pedido você quer fazer pra você mesmo? Então é um processo de autoconexão com você, então você vai desde a situação, passa pelo fato, passa por todos os seus julgamentos, passa pelas sensações do seu corpo, passa pelo teu sentimento, passa pela tua necessidade e aí pensa, tem algum pedido que eu quero fazer? Que eu queira fazer pra mim ou talvez até pra outra pessoa? Porra, é um processo muito checklist legal pesada. que... Vamos relembrar então os passos. Primeiro passo... Primeiro, situação mais abrangente. Briga com o irmão. Situação. Segundo, Observação. observação do É fato. o fato sem a interpretação. Então, A câmera, qual o fato que específico? o meu irmão, então, o que alguém fez ou disse? O que alguém fez ou disse. Então, aquele dia que o meu irmão falou tal e tal coisa pra mim. Tá. Vou fazer então comigo, pra gente dar exemplo. Vai, um fato, deixa eu pensar. Briga por causa de eleição, pronto. Pegar um fato novo. Briga por causa de eleição, vai, qualquer outro. Essa é a situação. Situação. Agora, específico, a observação específica. O que alguém disse ou fez. Meu amigo falou que acha que eu tenho que tomar um tiro na cabeça. Ok, meu amigo falou que acha que eu tenho que levar um tiro na cabeça. Terceiro, Seus pensamentos sobre isso. o meu amigo tá desejando o meu mal. Ele tá criando um sentimento de ódio no coração dele, que eu acredito que é motivado por um outro discurso. O que mais? Tem mais julgamento sobre isso? Pô, ele acha O que você diz pra você sobre essa situação? O que você conta pra você sobre essa situação? que eu acho que as pessoas estão sendo ignorantes e egoístas e estão pensando mais em si do que no bem comum. E eu acho que eu tô pensando bem mais no bem comum do que no meu bem pessoal. Que sensações que vêm no teu corpo quando você pensa nessa situação? De desgaste, de energia ruim, desperdiçada mesmo. E no corpo é o que? É um cansaço? O que é o que o corpo te fala? É um desgaste mesmo, tá sendo sugado, assim, tipo, a energia boa desperdiçada em cima disso. E que sentimento isso vem pra você? Quinto passo agora. Qual é o Quinto sentimento? passo de raiva, né? Um momento até de angústia por não conseguir, de certa forma, e aí é uma abertura pessoal, né? De eu não conseguir, de certa forma, abrir os olhos da pessoa sobre a minha visão. Mas isso aí já é o teu pensamento, já é o terceiro. Ah, tá. O sentimento a gente fica só aqui no coração. Então, primeiro veio raiva, mas eu achei angústia, legal que você foi raiva angústia. e angústia, é isso Raiva aí. é mais genérico, sabe? Sim. Quando você vai na angústia, talvez tá mais lá fundo. Então fica com a angústia. Sim. Angústia. Então, pensando na angústia, que necessidade tua faltou nessa conexão? O que faltou aqui? O que era importante pra você que não aconteceu? Acho que ser ouvido. De eu conseguir expor os fatos que me levaram a tomar a conclusão, a tirar a conclusão de como eu vou me posicionar. E talvez você vê que ali alguém te ouviu, que você teve aquela compreensão empática da outra parte, é isso? Faltou, né? Então, o que não teve pra você? Talvez essa compreensão empática da outra parte não teve. A pessoa mostrar que realmente te ouviu. Sim. E você ter essa sensação de que, puxa, eu fui ouvido. Isso não teve. Não. Então a necessidade é uma compreensão empática, é ser ouvido. Exato. E o que você no sétimo passo agora pediria ou pra você ou pra essa outra pessoa que tá envolvida nisso?
Vamos conversar que nem seres humanos. Essa por acaso foi. E é por isso que eu tô lembrando. Porque essa foi no WhatsApp e esse provavelmente foi o problema. Outra situação é porque tinha mais gente falando uma coisa do que outra, então também não conseguia me expressar. Então, o seu pedido seria como talvez conversar com essa pessoa por outros meios, que não seja o WhatsApp, mas talvez uma conversa mais face-to-face. Exato. Tanto é que as pessoas que mesmo com opiniões divergentes das minhas, que cada um se permitiu se ouvir, ser ouvido, foram mais construtivas. Então, esse é um pedido que você faria para a pessoa depois de passar por esse processo. Vamos nos permitir falar e ouvir. Que reflexão, não? Que bonito, que coisa maravilhosa. É bacana fazer esse processo como autoconexão mesmo. Tem gente que faz esse processo, sei lá, 2, 3 vezes por semana. Pega uma situação, tira uns 10 minutos e vou escrevendo, sabe? É importante também escrever. Qual é a situação? Qual foi a observação? O que eu estou pensando sobre isso? O que eu me conto sobre essa história? Né? Trago todos os meus pensamentos, meus julgamentos. Depois vou para as sensações do meu corpo, vou para o meu sentimento, vou para a minha necessidade que não esteve ali. O que foi importante para mim, que eu não vi acontecer ali. E aí penso, puxa, que pedido que eu quero formular para mim? Às vezes é um pedido para mim, ou às vezes é um pedido para o outro. Então, é um exercício prático, assim, que é bem bacana de fazer para ganhar essa autoconsciência sobre o que está vivo em mim. E aí, a partir dessa autoconsciência, eu posso conversar com uma outra qualidade, né, de conexão com Muito o outro. Legal. E quais são... Agora que a gente já falou, explicou do que é tal, quais são as formas de praticar, de aprender mais sobre comunicação não violenta? Tem um livro do Marshall Rosenberg que chama Comunicação Não Violenta. Sim. Mas eu indico sempre ler esse livro em grupo, sabe? Porque é um livro denso, é bacana quando você faz, sei lá, um grupo de estudos. De 15 em 15 dias, vamos tirar meia hora, 1 hora para ler o livro. É bacana ler com alguma outra pessoa. Para ir gerando uma troca. Para ir gerando uma troca. A troca é muito importante na CNV. De interpretação, né? Você pode ter grupos de prática. Então, uma pessoa já aprendeu como é que é, outra também, o outro também. Vamos marcar um grupo de prática uma vez por mês? E aí faz alguns exercícios de escuta ativa, de parafrasear como que eu fiz aqui. E isso, por exemplo, você pode fazer, por exemplo, com sua família, dentro da sua casa. Então você pode comprar o livro e convencer sua família a fazer. Pode. Aí já começa como convencer a família a fazer. Talvez não convencer, mas o que você precisa mostrar pra ela do quanto que aquilo é importante pra você. A necessidade. Eu descobri uma abordagem super bacana que pra mim faz todo sentido. Eu acredito que vai gerar muito mais conexão entre a gente. Queria saber de vocês como que é isso, da gente talvez começar lendo esse livro. O que vocês acham? Perguntar, não é dica impor, aí, ó, né? Dica. Perguntar. O que vocês acham da gente ler junto esse livro? E é bem isso, né? O que você acha, né? Dá É uma coisa tão outro, simples, né? mas passa por tantas fases de tudo que a gente falou, né? De você validar, de você entender, de você querer saber, escuta ativa, se importar com a necessidade alheia, numa frase tão besta que a gente no dia a dia podia usar mais e melhorar tanto a nossa comunicação só com isso, né? O que você acha? E também tem vários workshops, assim, aqui em São Paulo principalmente, tem vários workshops de pessoas que estudam CNV e oferecem vivências, então, de o dia inteiro, de mais dias. Que às vezes num workshop de um dia você já consegue criar uma massa crítica para gerar uma mudança. Para ir você ir treinando depois, como se fosse um músculo mesmo, né? Então tem vários. Eu vou facilitar. Você aprende o exercício, mas você tem que sempre executar o exercício mesmo que sozinho. É igual na academia, né? Você precisa estar ali. Eu vou fazer eu não faço muitos encontros abertos, eu faço bastante dentro de organizações que me chamam já com um projeto preparado, mas umas 2 vezes por ano eu faço alguns abertos. Então, esse ano eu fiz um em março e agora eu vou fazer um agora dia 6 de novembro. Eu vou fazer um na Vila Madalena, também, num lugar que chama Núcleo Síntese. Como que vai funcionar esse? Esse é das 9 até as 4 da tarde. E é aberto? Como que funciona? É aberto, tem um valor, se eu não me engano, não me lembro agora que eles estão organizando, mas sei lá, 30 pessoas se encontram e fazem exercícios, escutam os conceitos. E é um workshop de um dia. É um workshop de um dia. Que é do dia 6, né? Então, já pra quem quiser, ó, dia 6 terça-feira. Terça-feira. Na outra terça-feira, o dia durante a semana, o dia todo. Das 9 até as 4. Das 9 às 4, uma imersão interessante. E tem outros
eu também tenho outras possibilidades, tem lugares que oferecem cursos online de comunicação não violenta. Tem um lugar muito bacana que chama Instituto CNV, que são umas meninas super engajadas em realmente trazer a essência da CNV e divulgar essa essência da CNV. Elas fazem também cursos online, cursos presenciais. Então, e para quem é de empresa, tem a ET Coaching, que é a rede colaborativa que eu trabalho, que também oferece várias formas de transformação por meio dos diálogos. Enfim, acho que tem muitos lugares assim que você pode buscar de todas as formas. A internet tem muita informação. Tem vários vídeos legais. Do próprio Marshall, tem como você ver o criador da CNV, o Marshall, falando sobre CNV. Se você jogar no YouTube CNV, Marshall Rosenberg, aparece os vídeos dele, traduzidos, inclusive, com legenda. Que adianto, pô. Adianto. Então, né? E como que... E, bom, quem gostou muito da Débora, como é que faz pra te encontrar, pra falar com você? Tem o meu Instagram, que é Débora Gaudêncio. É tudo junto? É tudo junto. Eu vou mandar aqui. Com Débora Gaudêncio. Isso, e boa. O meu e-mail é debora@8coaching. Então é o 8 e coaching. 8 coa. Não. 8 coaching. Vou mandar de novo. Débora @ 8 coaching.com.br. E é isso, gente. E aproveitando, né, desmistificar um pouco, né, coaching, porque coaching, eu tenho uma mística horrível em cima de coaching, tenho um preconceito absurdo, mas simplesmente porque eu acho que é uma palavra mal usada. E às eu ainda acho que a gente pode se posicionar de outra forma. Por isso que eu não costumo nem usar tanto essa palavra. E às vezes eu tenho medo até da CNV começar a ficar assim, sabe? Como coaching. Porque às vezes fica tão batido, e você perde a essência de algo que é tão precioso. Porque eu parto do princípio que todo mundo tem alguma coisa para ensinar e todo mundo tem alguma coisa para aprender. Então, se você partir desse pressuposto, que é uma das coisas que, de certa forma, acontece no coaching, só que colocaram uma palavra e falaram assim, então você é dono da verdade. Não, eu só estou transmitindo o meu conhecimento, por menor que ele seja. Algumas pessoas usam isso de formas melhores e piores. Eu fiz uma formação de coaching, que é uma formação de base antroposófica. E lá, para eles, que é mais o focado coaching não é esse. Eu não estou passando conhecimento. Na verdade, eu estou criando um espaço para o outro aprender sobre ele, através dele. Eu só vou criar um espaço para permitir ele olhar para ele e falar, cara, olha isso. A partir disso que eu descobri sobre mim, eu vou fazer isso. Eu como coach, não vou dar direção, eu não vou passar o meu conhecimento. O que eu vou fazer, na verdade, é criar esse espaço para o outro ser ele e aprender com ele. E agir a partir dele. E é isso, porque às vezes é só essa necessidade de você ser ouvido. Pra mim, o coaching é isso. E você mesmo entender o que você precisa. É sensacional. Alguém, acho que foi a Mitali, muito bom vê-la, que acho que ela comentou do espaço, não foi? O espaço síntese. Falou, o espaço síntese é maravilhoso. Isso. É lá mesmo que eu vou estar fazendo a vivência de comunicação não violenta. Porque a síntese, eles trabalham com a base do Rogers. Sim, que é a base que é a ACP, a atenção centrada na pessoa, que é a base que o Marshall utilizou para comunicação não violenta. Então, tem tudo a ver. Bom, gente, se alguém quiser ainda fazer alguma pergunta, mais uma vez, minhas lives são só isso. E aí é o que eu até estava comentando com ela, né? Por que eu faço live, velho? Porque eu acho que tem um monte de coisa que eu leio e que eu acho da hora e que eu acho que todo mundo deveria, de alguma forma, pelo menos ouvir, não ignorar. Então, para lutar contra os ignorantes, eu tô dando alguma informação aqui, ó, de bandeja, para ver se você se engaja, acha interessante. E para mim, pessoalmente, né, para eu ter isso catalogado, gravado, e agora tá gravado pro mundo, meus filhos vão poder ver isso, meus netos, meus bisnetos, e tá aqui, tá gravado, tá pronto, não precisa pensar, editar, fazer roteiro, nada. Cheguei aqui pra ela, falei, Débora, tava pensando aquele negócio lá, por que a gente já não aproveita que a gente tá aqui, a gente faz uma live, joga isso pro mundo e vê o que acontece. E é isso, energia positiva, ó. E quero agradecer também pela oportunidade que a gente teve, que o TEDx São Paulo me deu, de fazer o TEDx Adventure. Então, se fosse isso, eu nem ia estar aqui com você. Muito obrigado, Helena, Vanessa, todo mundo do TED. Achei muito legal essa oportunidade de criar esses momentos de vivências, né, por meio do TEDx Adventure. Então, muito bacana. Também agradeço o pessoal do TEDx São Paulo. Que o TEDx foi ontem, e aí, mais uma vez, falando dessas atividades
Aqui, ó, nossa pulseirinha do TEDx São Paulo. Foi ontem e agora tem essas sessões, né? Eu fui numa sessão para aprender a cozinhar comida indiana. Amanhã, se tudo der certo, vou conseguir ir numa fábrica de instrumentos musicais. Tinha várias atividades essa semana. Aí eles chamam de TEDx Adventure. TEDx então a CNV Adventures, hoje fazia parte desse TEDx Exatamente. Adventure. E uma dessas era esse workshop maravilhoso sobre comunicação não violenta. Conheci a Débora, amor. Obrigado. E mais uma vez tá aí pro mundo, gente. Vamos se entender, vamos melhorar nossa comunicação, vamos entender o que a gente tá fazendo e como a gente pode ser melhor e mais feliz fazendo isso. Tamo junto. Me tá ali, é nóis. Que mais? Mais alguém? Perguntas, xingamentos, comentários, amor e alegria? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Obrigado, Vi. Cristina adorou, tamo junto. É isso. Tamo junto, obrigado, é nóis, um cheiro. Obrigado, Gaia. Gente, o Grupo Gaia. Estamos aqui nas instalações do Grupo Gaia. Uma instituição financeira maravilhosa. E eles pensam, agora vai ficar da hora o bagulho. Que agora vai ser naquele estilo, entendeu, pessoal? Que agora a gente vai mostrar. Esse aqui é o escritório da Gaia. Só duas coisas que eu quero mostrar aqui. A primeira. Ó, aqui tem atalho para a Copa. Eu vou descer, tá? Que é o... basicamente isso aqui, ó. Tinha que tirar o tênis. Já foi. Oi, tudo bem? Você está ao vivo para todo o Brasil, tá? Olha só! Tava mostrando aqui o nosso encanamento. Tava fazendo uma live contando a nossa experiência maravilhosa. Ela participou do nosso workshop. Trabalha aqui na Gaia. E... agora está aqui trabalhando, né? Porque ela já fez o workshop dela, ela já aprendeu a ser uma pessoa que se comunica melhor. Exatamente. E agora ela está aqui trabalhando. Você quer, em um minuto, posso pedir para você falar o que a Gaia faz? A Gaia faz várias coisas, somos uma holding, nosso foco principal é mercado financeiro, mas a gente também tem uma ONG, a Gaia Mais, que tem alguns projetos voltados para a educação, para crianças em vulnerabilidade social. A gente também é sócio de um time de futebol, Ituano de Tu. A gente tem uma empresa que faz eventos esportivos. Que mais? A gente tem um polo de tecnologia em Salvador. A gente tem um estúdio de animação em Salvador também. E você faz parte do VIP, né? Faço parte da área VIP. Área VIP. Aqui na Gaia a gente não tem RH, a gente tem a área VIP, de valores integrando pessoas. Tá entendendo, gente? Não é simplesmente... além deles fazerem um monte de coisa foda, de uma forma foda, eles se preocupam muito com as pessoas. Por isso que tem escorregador. Não é só pra gente aqui mostrar e achar que é legal. Para as pessoas se engajarem mesmo e isso ser uma coisa pro dia a dia. Exatamente. Muito obrigado. Vou dar mais um rolezinho mostrando as dependências aqui. Que coisa maravilhosa. Assim, isso... é entendimento de necessidade, gente. É você entender o que seu funcionário precisa. É você criar empatia com ele para entender que ele quer, às vezes, só um escritório legal, que ele é compreendido e que tem um monte de gente massa, que vai ter um monte de troca interessante. Olha isso aqui, ó. Desenvolver empresas saudáveis, felizes e com propósito. Aqui, ó, tem essa área maravilhosa, ó. É uma rede para você ficar aqui, ó, deitado. Na rede, sendo feliz. Ai, caí. Bom, é isso. Estamos aqui de volta, voltando para este lugar. A Débora já está aqui de Maricuia. Vamos embora? Bora? Acabamos. Valeu, é nóis. Qualquer coisa dá um salve, tamo junto. É nóis pra ser. Beijo, tchau. Uou, uou.